Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de nós iniciarmos, vamos para aquele recado. Não esqueçam de entrar no Class, fazer a atividade e também garantir a sua presença e você aprende um pouco mais com os exercícios. Mas se você não tem acesso ao Class, está assistindo as nossas aulas pelo YouTube ou pela TV, entre em contato com a sua escola para você ver quais são as atividades que estão disponíveis. Dado o recado, vamos para os nossos objetivos de hoje. Olha só, ler e interpretar trechos de uma resenha de filme, relembrar as características do gênero, observar a produção de sentidos de alguns termos da oração, também distinguir fato de opinião, perceber os marcadores discursivos que indicam opinião, isso é importante, e também inferir sentido de uma palavra ou expressão. Como vocês já estão acostumados, nós vamos iniciar nossa aula com um quiz. A resenha se difere do resumo por quê? Então, resenha e resumo são diferentes. Mas por quê? Letra A. A primeira apresenta opinião. Letra B. O segundo apresenta argumentos. Letra C. A primeira apresenta um pequeno resumo. E letra D. O segundo apresenta opinião. Então, o que eu tenho de diferente entre resumo e resenha? Tenho que a primeira, a resenha, ela apresenta a opinião. Opinião de quem? Opinião de quem escreveu o texto, o resenhista. Nós vamos falar de um filme, da resenha de um filme chamado 8 Mulheres e um Segredo. Será que vocês já assistiram a esse filme? Se assistiram, será que vocês gostaram ou não gostaram? Nós vamos ver o que diz a resenha. A resenha, chamada 8 Mulheres e um Segredo, trocam-se os anéis, ficam os dedos. Foi escrita por Maria Carolina Maia e publicado no dia 7 de junho de 2018 na revista Veja. E eu tenho: elenco feminino traz pouca novidade a Oceans, já que o roteiro segue a fórmula da franquia. E, por outro lado, prova que diversidade não é empecilho. Então, esse é o início ali da minha resenha. Primeira coisa que nós vamos fazer. Eu tenho no título 8 Mulheres e um Segredo. Trocam-se os anéis, ficam os dedos. O que a expressão trocam-se os anéis, ficam os dedos pode significar para o entendimento do texto? O que isso significa ali para que nós possamos entender o texto? Tempinho para você responder e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí nessa expressão, o que ela significa para a gente entender o texto? Olha só, a expressão nos remete à expressão popular: vão-se os anéis, ficam os dedos. Então, essa é a expressão popular.
O que informalmente nos diz que as mudanças podem ser menos significativas. Os alicerces, ou seja, os dedos, permanecem. Então, tira o anel, mas permanece ali o dedo. Então, seria esses alicerces. Continuando, nós temos lá, elenco feminino traz pouca novidade a Oceans. É o que a resenhista diz. Podemos afirmar que o trecho é uma opinião da resenhista. Explique. Olha só, podemos afirmar que é. Explique. Um tempinho para você fazer isso e eu volto para a gente continuar. Então, conseguiram compreender por que se trata de uma opinião? Olha o que eu trouxe como resposta para vocês. É possível compreender a afirmativa como uma opinião porque o fato de trazer novidade é muito relativo. Ela diz lá, né? Elenco feminino traz pouca novidade. A novidade está relacionada ao público-alvo. Para alguns, o longa pode ser mais do mesmo. Para outros, uma novidade. Ela diz que traz pouca novidade, mas para alguém ali que não viu nenhuma dessas da franquia, pode ser novo. Além disso, o marcador discursivo pouca, então essa palavra aqui, pouca, que é um advérbio, revela que se trata de uma opinião, a opinião dela, pouca novidade. Ela viu o filme e disse, esse filme trouxe pouca novidade. Então, é a opinião de quem fez a resenha. E agora, nós temos o trecho completo. Elenco feminino traz pouca novidade a Oceans, já que o roteiro segue a fórmula da franquia. E, por outro lado, prova que diversidade não é empecilho. Temos no trecho uma indicação de conhecimentos prévios, ou seja, você precisa conhecer alguma coisa anterior. De acordo com a resenhista, quais conhecimentos seriam necessários nesse momento ali para você compreender o texto ou mesmo a resenha que ela produziu? Tempinho para você responder e eu já volto.
Então, conseguiram definir aí que conhecimentos prévios a pessoa precisa ter para compreender? Olha o que eu trouxe para vocês. Ela diz, segue a fórmula da franquia. Então, de acordo com a resenhista, a película, né, o filme, trará características de filmes anteriores, porque ela diz ali, segue a fórmula da franquia. O que pode deixar o telespectador fora de contexto. Talvez se o telespectador não conheça, né, a pessoa que vai assistir a esse filme não conheça esses outros filmes da franquia, pode ser que ele fique ali fora de contexto ou mesmo não compreenda alguma coisa. E a resenha em si. Em uma era de feminismo forte de reboots e spin-offs em profusão, vide Star Wars e o incansável universo Marvel, nada parece mais natural que uma franquia famosa por seu numeroso elenco masculino ganhar uma versão feminina, mais feminina que feminista, de fato. Olha só o que eu tenho lá no início. Em uma era de feminismo forte e de reboots e spin-offs em profusão, o que você compreende com os estrangeirismos destacados, ou seja, essas duas palavras estrangeiras? O que você compreende? Se alguém diz isso para você, como que você entende isso? Lembrando que nós estamos falando de filmes. Um tempinho para você responder e eu já volto. Então, colocaram aí o que vocês compreendem por esses termos estrangeiros? Trouxe para vocês como resposta. O termo reboot é usado quando o filme é refeito, sem levar em consideração que já existe outro filme sobre o mesmo tema. Então, esquece o outro filme e faz de novo. O spin-off é quando aproveita-se uma personagem ou a ramificação do tema para criar uma outra história, uma outra narrativa. Então, é essa a diferença ali desses dois estrangeirismo que eu trago. Continuando a nossa resenha, nós temos 8 Mulheres e um Segredo, episódio derivado da série iniciada em 2001 por 11 Homens e um Segredo, longa de Steven Soderbergh, com George Clooney e Brad Pitt à frente, traz uma provocação ou outra, mas de modo geral é um filme engraçadinho, que se conforma à fórmula criada e consolidada pelos que o inspiraram. No chavão dos críticos de cinema americanos, que agora curtem o calor, é um filme de verão. E para a gente entender, no chavão dos críticos de cinema americanos, que agora curtem o calor, é um filme de verão. Então vejam que é um filme de verão e está destacado. O que você compreende por essa expressão em destaque? O que você compreende por isso? É um filme de verão? Um tempinho para você responder e eu já volto.
Então, conseguiram compreender a expressão? O que vocês entendem por isso? Trouxe para vocês. Podemos considerar que a expressão nos remete às férias, verão, e que um filme nesse estilo apresenta características leves, descompromissadas com a crítica. Mas também pode significar algo que se passa rápido, sem se tornar um clássico, ou seja, um filme que pode ser esquecido. O verbo ser, né, que é o indica uma afirmação, um marcador discursivo que também funciona como uma opinião. Então, lá são as opiniões desses críticos, lá, desses que criaram o chavão. Continuando a nossa resenha, nós temos aqui a dupla estelar no comando do elenco é formada por Cate Blanchett e Sandra Bullock, de quem partiu a ideia do projeto. Ela foi bater à porta de George Clooney para pedir a bênção do autor para viver a versão de saias de seu personagem, o charmoso malandro Danny Ocean. Por isso lá o filme chama Oceans. Mais que versão, Sandra faz a irmã de Danny, a também vigarista Debbie, que surge na primeira cena do filme, bem maquiadinha na prisão, enquanto tenta convencer um oficial de que merece a liberdade convencional porque, transformada pela experiência do cárcere, deseja ter uma vida simples. Então, é a parte inicial do filme. Nós vamos reler um trecho. Mais que versão. Sandra faz a irmã de Danny, a também vigarista Debbie. A partir dessa informação, podemos afirmar que o filme se trata de um reboot ou de um spin-off. Lembra que nós falamos desse estrangeirismo na aula de hoje? E agora, com essa informação, do que se trata? E você vai explicar o porquê da sua resposta. Um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Então, voltaram aí nas respostas anteriores que vocês deram a respeito desses estrangeirismos, para você entender bem a diferença. Conseguiram ler ali e compreender como que esses estrangeirismos entram nessa situação? Só revendo. Mais que versão, Sandra faz a irmã de Danny, a também vigarista Debbie. Lembrando que Danny é do outro filme, né, da outra franquia lá, o 11 Homens e um Segredo. Então, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho essa irmã, certo? Eu tenho essa irmã dele. E agora? Eu tenho como resposta que nós podemos considerar que se trata de um spin-off. Mas por que é um spin-off, professor? Lembra nas respostas anteriores que nós demos? Pois uma das personagens é a irmã do protagonista do outro filme, 11 Homens e um Segredo. Então, eu não tenho ali um filme que foi tirado e refeito, né? Esqueceu aquele outro filme. Quando eu esqueço o outro filme, eu vou utilizar o quê? Vou utilizar um
reboot. Nesse caso, eu vou aproveitar aquela ideia do enredo e vou retirar e criar uma história. Então, como se eu fizesse ali um braço para aquela história que já existe. Nesse caso, nós vamos chamar de spin-off. E agora? Sandra faz a irmã de Danny, a também vigarista Debbie, que sugere, já na primeira cena do filme, bem maquiadinha na prisão. Qual o sentido empregado pelo uso do diminutivo e como podemos inferir, então, como que a gente vai entender uma opinião da resenhista a respeito disso? Professor, como assim? Que diminutivo? De onde ele surgiu? Aqui, ó. Maquiadinha. Eu tenho, então, esse maquiadinha, eu tenho esse diminutivo, que ela surge ali, maquiadinha, certo? Como que eu entendo a utilização desse diminutivo? Certo? Como que eu vou entender? E que sugestão que nós temos ali da opinião da resenhista? Lembrando que a resenha, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer, além das partes do filme, ela vai trazer a opinião daquela pessoa que assistiu ao filme. Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu volto já. Então, deu tempo de vocês responderem aí no caderno de vocês? Só para a gente relembrar, vamos voltar ali àquele trechinho do texto. Sandra faz a irmã de Danny, a também vigarista Debbie, que surge já na primeira cena do filme, bem maquiadinha na prisão. Qual é a questão? Eu preciso entender ali o quê? O diminutivo. Então, esse maquiadinha, é isso que eu vou ter que compreender. E nós vamos pensar sobre a opinião dessa resenhista. Olha o que eu trouxe para vocês. O termo no diminutivo foi usado como uma ironia. Então, esse maquiadinha, ele está sendo utilizado ali como uma ironia. Podemos compreender que a autora do texto usou o termo para criticar o quê? O fato de uma presidiária estar bem maquiada. Como assim, professor? Não entendi. Olha só, vamos voltar aqui, ó. Surge, já na primeira cena do filme, bem maquiadinha na prisão. Então, ela traz esse maquiadinha como ali uma ironia. Como é que essa pessoa vai estar bem maquiada na prisão? Então, ela traz também essa opinião ali do que ela percebeu ali na construção desta cena, talvez muito fora da realidade, a pessoa estar bem maquiada nessa prisão. Continuando, nós temos mais um trecho da resenha. A primeira coisa que ela faz, né, essa Debbie que saiu da prisão, a primeira coisa que ela faz, antes de encontrar a parceira de crimes, Lo, quem que é a Lo? Cate Blanchett, é tomar um banho de loja
e de espuma na banheira de uma luxuosa suíte de hotel. Quem pensou na palavra estereótipo não está muito longe da verdade. De golpe em golpe, o roteiro flui em um ritmo de novela de João Emanuel Carneiro e faz pensar que furtar e enrolar os outros é a maior moleza. Então, a resenhista continua ali contando partes do filme e também incluindo as suas opiniões, a sua visão a respeito daquele filme. Lembrando que quando eu vou utilizar o nome da personagem, eu vou colocar ali o nome da atriz, quem é a atriz que faz aquela personagem. Por que eu faço isso? Porque depois a pessoa pode simplesmente querer saber mais a respeito dessa personagem, dessa atriz, então ela pode ir atrás ali de informações. Isso é bem importante, colocar entre parênteses o nome real. E continuando, nada dá errado até o clímax do longa, quando já se contam mais ou menos 70% do filme. Regra formulaica da construção de roteiros. Até aí, Deb e Lou vão estruturando o plano de roubar um colar de diamantes, avaliado em 150 milhões de dólares, durante o tradicional baile de gala do Met, no clássico museu nova-iorquino. E para isso vão recrutando outras parceiras. Então, traz mesmo aquela mesma ideia do filme 11 Homens e um Segredo, que também gira em torno de um grande roubo, então traz essa mesma ideia. Assim, entram na jogada a decadente estilista Rose, que é a Helena Bonham Carter, repisando o estereótipo de si mesma, a hacker Nineball, que é a Rihanna, a dona de casa e gatuna Tammy, que é a Sarah Paulson, a ladra de dedos ágeis, que é Constance, também Aquafina, e a ourives Amita, que é a Mindy Kaling. Então, ela já vai colocando na resenha quais são esses outros personagens que vão aparecendo e vejam que ela coloca ali o nome real, entre parênteses, e esses nomes, a utilização desses nomes, traz também para aquele que não conhece o filme, não viu nenhum trailer do filme, traz também um certo poder. Então, se a pessoa conhece, sabe quem são essas personagens, essas atrizes, será que são boas atrizes? São boas atrizes, então traz ali essa ideia também para argumentar, para dizer por que é bom, por que seria ruim se fossem outras atrizes. E agora, nesse trecho, qual é o conhecimento prévio esperado do leitor? Lembra, o conhecimento prévio, aquilo que você já traz de conhecimento, certo? Assim entram na jogada a decadente estilista Rose, Helena Bonham Carter, repisando o estereótipo de si mesma. Aí a hacker, que é a Rihanna, a dona de casa, que é a Sarah Paulson, a ladra de dedos ágeis, a Aquafina e a ourives. Então, eu tenho nesse trecho, o que eu preciso conhecer antes? O que eu tenho que trazer de conhecimento de fora para que eu possa ali compreender este trecho? Vou dar um tempinho para você reler o texto, pensar na resposta, escrever no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram encontrar aí o que você precisa de conhecimento prévio? Olha o que eu trouxe para vocês. Eu tenho uma informação repisando o estereótipo de si mesma. Então, essa atriz repisa o estereótipo de si mesma. Espera-se que o leitor tenha outras referências da atriz Helena Bonham Carter. Por quê? Porque senão ele não vai entender. Como assim repisando, né? Fazendo novamente ali o estereótipo de si mesma. Então eu preciso ter esse conhecimento prévio, conhecer mais um pouco outros filmes dessa atriz. Continuando, a quadrilha é completada pela atriz e clichê de celebridade hollywoodiana Daphne Kluger, que é quem? Anne Hathaway, que embarca no plano quase sem querer, vestida como uma Barbie, por Roswell para o baile do Met. Ela é o veículo para o grupo colocar as mãos no super colar da Cartier. Lembra o colar que elas estão atrás ali? As cutucadas, digamos, engajadas do roteiro, que são poucas, mas ao mesmo tempo não são panfletárias, se dão nessa videoclípica estruturação do plano do roubo, que conta ainda com uma vingança de Debbie contra um ex-namorado, que é o Claude Becker, o Richard, o dedo duro que a pôs na cadeia. Então eu tenho mais essas informações. Nós vamos rever um trechinho. As cutucadas, digamos, engajadas do roteiro, que são poucas, mas ao menos não são panfletárias. Então, elas não são panfletárias. Qual mensagem podemos compreender pela expressão destacada? Então, tenho aqui, como assim não são panfletárias? Vou dar um tempinho para você responder e eu já volto. Então, conseguiram colocar aí o sentido dessa expressão trazida? Olha só, é possível compreender que mesmo se tratando de um filme protagonizado por mulheres, então nós temos ali a maioria mulher, o longa não traz questões a respeito do feminismo. Então, por isso que não é panfletário. Tem as mulheres, mas elas não vão trazer essa ideia ali do feminismo. E continuando, em certo momento as parceiras Lou e Deb sentem falta de alguém que roube sem se fazer notar. Lou sugere um homem e Deb rebate: precisamos ser discretas, maneira de dizer que a mulher é insignificante ou que a sociedade é indiferente a ela. Outra crítica está embutida nos papéis que as personagens da caribenha negra Rihanna, da americana de origem oriental Aquafina e da indo-americana Mindy assumem no Met. Rihanna, em um momento, surge vestida de faxineira.
Aquafina é a moça que cuida do banheiro durante a festa. E Mindy Kaling lava pratos na cozinha do museu. Enquanto isso, a loira Cate Blanchett assume a função de nutricionista, Sarah Paulson de uma funcionária da glamurosa revista Vogue e Sandra Bullock de convidada do evento que troca palavras em alemão com Heidi Klum. Então nós temos ali uma diferença. A qual crítica social a resenhista se refere nesses trechos que nós lemos? Que crítica nós temos ali? Um tempinho para você responder e eu já volto. Então, qual será a crítica, né, que essa resenhista traz? Olha só, a crítica social apresentada é de que os cidadãos norte-americanos descendentes de outras raças e continentes exercem funções braçais no país. Então, nós tínhamos ali a faxineira, lembram disso? Então, é essa crítica que é feita. Afora isso, o filme nada acrescenta ao debate. Parece pouco para Hollywood pós-Harvey. Por outro lado, ao mostrar que substituir homens por mulheres e brancos por minorias em um roteiro pré-definido dá no mesmo. 8 Mulheres e um Segredo prova que diversidade não é um empecilho para o entretenimento e a bilheteria, como bem demonstraram, diga-se de passagem, Mulher Maravilha e Pantera Negra. E para a gente começar a finalizar, o termo afora isso pode ser substituído por letra A, mesmo assim, letra B, adiante, letra C, por isso, ou letra D, exceto isso. Como é que eu posso substituir? Posso substituir por exceto isso. Então, afora isso, tem o mesmo sentido de exceto isso. Para a gente relembrar, uma resenha é composta por partes do produto resenhado, explicações e opiniões de quem faz a resenha. O texto de resenha pode exigir conhecimentos prévios, lembra, a gente falou bastante disso. É importante na composição de uma resenha referências ao diretor e a atores e atrizes, aqueles que vêm entre parênteses. Trouxe para vocês o filme 8 Mulheres e um Segredo como sugestão e canais de resenha do YouTube para vocês assistirem. Por hoje eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá!